cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém! Glória a Deus, maravilha. Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor? Amém! Aleluia. Nós entregamos ao Senhor a nossa melhor adoração no louvor. Entregamos a Ele a nossa adoração em forma de oferta. E chegou um determinado momento que o Senhor para falar com a sua igreja. Quantos estão desejosos em ouvir a palavra de Deus? Convido a todos a abrirem sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 91. Salmos, capítulo de número 91. Enquanto a igreja procura, eu gostaria de agradecer a Deus pelo privilégio e pela oportunidade de poder estar neste lugar, nesta casa, e ministrar a palavra do Senhor. Estendo os meus agradecimentos aos nossos pastores. Pastor, muito obrigado por tudo e por tudo. Que o Senhor continue abençoando grandemente o ministério, derramando a unção, o poder e a sua misericórdia. Amém? Salmos, capítulo de número 91. Quem achou, diga amém. Amém. E diz assim a palavra de Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E nele confiarei. Amém? Feche seus olhos sobre sua cabeça. Senhor, meu Deus e eterno Pai, quero louvar e agradecer ao teu santo nome. Te agradeço, meu Deus, pela oportunidade de estar em tua casa. Assim como todos aqui estão, meu Pai, prontos a escutar aquilo que o Senhor tem a dizer. Não é aquilo que nós queremos ouvir, mas é aquilo que o Senhor tenha para a tua igreja. Que não seja o muito do meu falar, mas que seja o agir do teu Espírito Santo. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amada igreja do Senhor, quando eu olho para o Salmos, capítulo de número 91, no momento em que eu vi esse texto e Deus tocou no meu coração de que seria a mensagem que Ele traria para essa igreja no dia de hoje, era um momento de muita sensibilidade a entender os Salmos. Salmos, ele é completo, rico, com tantas e tantas coisas lindas, entre um homem e o relacionamento de um homem e Deus. E aqui, estes salmos que foi atribuído a Moisés, nós vamos olhar para ele que em muitas situações, em muitos lugares onde você frequenta, em muitas pessoas que você conhece, você vai ver esses salmos estampados em tudo que é lado. Em todo lugar você acaba vendo alguém recitar ou dizer uma frase escrita em uma parede, em todos os lugares. Nós vamos ver esses salmos dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só que um pouco de nós, às vezes, paramos para realmente entender o que está acontecendo neste exato momento. Este exato momento se trata-se de uma batalha espiritual. Olha para o irmão que está do teu lado, cutuca ele fala assim: é uma batalha espiritual. Estamos em uma batalha espiritual. E quando nós olhamos para uma batalha como essa, nós temos que entender que essa batalha é diferente de qualquer outra. Porque esta batalha é uma batalha que não é vista. Em muitos campos de batalha você consegue enxergar, você consegue ver. Essa batalha não. Você não vê, mas você sabe que ela é real. Então, a todo momento, inclusive no momento de você estar sentado aqui neste lugar, neste culto, o inimigo que se levanta contra a nossa vida está a todo momento se levantando para tentar te derrubar, porque não existe trégua e não existe intervalo ou pausa. A todo momento, o inimigo de sua alma, o inimigo de minha alma, está a todo momento se levantando e preparando estratégias para nos derrubar. Mas todos que aqui estão, já estão guardados e protegidos na presença do Senhor, porque você veio hoje entender sobre essa batalha. E se tem algo interessante para te dizer sobre essa batalha, é que você está do lado vitorioso. E se é o suficiente para você dar uma glória para Ele, você já pode começar a aquecer a sua garganta.
anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Sede sóbrios e vigiai, pois o vosso adversário, quando ele traz esse entendimento desse vosso adversário, nada mais é tão claro a entender que é o vosso, não significa literalmente que é o adversário de Deus. Ele é vosso, é meu e seu adversário. Porque se nós bem entendemos a olhar para Deus, como foi cantado aqui, quão grande é o meu Deus, nós vamos entender que não existe força, não existe poderio, não existe nada que possa intercalar o poder de Deus. Então é claro no entendimento de que não existe inimigo para ter ao mesmo porte do que Deus. Nós entendemos que Satanás, ele é um anjo caído. Ele é caído, mas ele é anjo. Ele é criatura do nosso Senhor. Então ele é inimigo da gente, mas é servo de Deus. Como o pastor disse, Satanás, ele está sempre à frente, mas ele está preso, porque nele existe um limite, porque ele não pode tocar em você sem a permissão de Deus. Ele não pode fazer nada contigo sem a permissão do Senhor. Primeira coisa, ele é o adversário, nosso adversário, e ele está sempre ao nosso derredor. Ou seja, ele não está ao nosso redor, ele não tem acesso literalmente a você, porque ao seu redor é diferente. Quando nós olhamos para o nosso redor, nós vamos entender que Salmos capítulo 34 vai dizer que existe um anjo que acampa ao nosso redor. Vou começar a aquecer você nesta mensagem. Ao redor existe um inimigo que tenta acabar com a tua vida. Ao seu redor existe alguém que está te cercando a todo momento, para um momento que ele possa te tragar. Mas a palavra de Deus vai deixar bem claro e dizer que existe no seu redor, ao seu lado, perto de você, um anjo para te livrar. Então, para você estar aqui nesta noite, por mais que o inimigo esteja se levantando para tentar acabar com a tua vida ou tentar acessar você, existe um anjo que está te cobrindo a todo momento. Agora fecha bonito esse versículo. Por quê? Porque ele vai descrever que o inimigo, ele ruge como o leão. Ele ruge como o leão. Mas ele não é o leão. Ele não é aquilo que ele olha para Deus e tenta querer ser, mas ele nunca consegue ser. Ele tenta buscar um meio perto, próximo, tenta imitar, copiar, mas ele não é o Senhor. Ele ruge como o leão, mas o único leão que eu me lembro está lá em Apocalipse capítulo de número 5, versículo 5, que diz: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar o feiticeiro. Ele pode imitar o leão, mas o leão que nós servimos nesta noite, o leão que nós viemos adorar nesta noite, é o leão que é da raiz de Davi. Esse é o leão que não perde sequer uma peleja. Esse é o leão que se levanta pelo seu povo e diz que ele é real. A todo momento o inimigo, ele tenta levantar situações para tentar te desviar, mas nós estamos cobertos daquele que realmente é. O inimigo, ele vai colocar muitas e muitas situações para você tentar normalizar alguma coisa, copiando algo que é de Deus. Coloca-se um como leão, mas nós servimos o verdadeiro leão. Agora, algo que Satanás fica furioso é que quando Deus, ele olha para a tua igreja, os teus filhos, o Senhor estabelece sobre nossas vidas um limite. Porque Satanás, como inimigo de nossas almas, ele entende que ele não pode te pegar, porque ele sabe que quem te guarda é estabelecer um limite
furioso olhando para você e está tentando acabar contigo. Ele está furioso tentando acabar com o teu ministério, tentando acabar com os teus sonhos. Esse é o inimigo ao qual nós estamos nos deparando nessa batalha espiritual. A grande realidade é que a questão é que quando o inimigo ele tenta te derrubar, porque ele já tentou de tantas formas, mas de tantas formas, e você está sentado aqui nesta casa. Só você sabe o que você já passou e todas as artimanhas que o inimigo colocou sobre a tua vida, porque ele te conhece. Só que você veio até este lugar. É muito notório e é claro para todos nós que quando Satanás ele não consegue te derrubar, ele vai começar a trabalhar naqueles que estão perto de você. Essa é mais difícil de dar, porque quando você menos espera, o inimigo começou a procurar as pessoas que estão em seu meio, porque se de certa forma ele não conseguiu te derrubar, ele vai procurar as pessoas que você tem acesso para tentar te derrubar. Prova disso, nós olhamos para o nosso Cristo, nós olhamos para o nosso Senhor Jesus, porque Satanás tentou derrubar a Jesus, Satanás tentou de todas as formas acabar com o ministério de Jesus, mas ele não teve sucesso. E então o que aconteceu? Nós vamos olhar para a Bíblia e nós vamos ver em Mateus capítulo de número 16, versículo 21, 22 e 23, o momento em que Satanás, quando não consegue se estabelecer em Jesus, ele entra em seus discípulos. Pedro, está perto, está próximo, mas o inimigo encontrou brecha para poder modificar o ministério de Pedro. Naquele exato momento, nesse contexto de Mateus capítulo de número 16, versículo de número 21, 22 e 23, nós vamos ver Jesus explicando aos seus discípulos que é chegado o seu momento. Nós vamos ver Jesus explicando aos seus discípulos o que ele tem para fazer com o seu ministério. É necessário que ele se entregasse como um cordeiro. Mas neste exato momento, quando Jesus está instruindo aos seus discípulos, aí se levanta Pedro. Pedro é tomado por Satanás para repreender a Jesus, e ele vai dizer: de modo algum, isso jamais te acontecerá. E se você olhar para um português bem claro, a ver Pedro conversando com Jesus, Pedro olha para Jesus depois que Jesus mostra que ele veio cumprir o ministério e que seu ministério na terra estava terminando. Pedro olha para Jesus e diz: mas mestre, para que tu vais sofrer? Por que, mestre, que tu vais se colocar nessa condição de sofrimento? Tu sendo rei, tu sendo o que és, vai se entregar para apanhar? Tu sendo o que és, vai se entregar para morrer? Pedro olha para Jesus e começa a descrever. Eu não sei se você já escutou isso sobre o teu ministério, mas Deus colocou o ministério na tua vida, e tem muitos que estão perto de você que vai olhar e vai dizer: mas por que tudo isso? Por que tu está se envolvendo tanto na igreja? Mas por que tu está sempre dentro da igreja? Mas não tem tempo não para você não, você não vai parar para estudar, você não vai focar em outras coisas. Quantos já se levantaram para tentar distrair você do teu ministério, do teu chamado? Pedro se levantou para Jesus, pastor, para olhar para Jesus e falar: não faz isso contigo não, tu não precisa passar por isso não. Jesus olhou para Pedro e disse: aparta de mim, porque eu tenho que cumprir o ministério que é dado pelo meu Pai. Eu digo para você nesta noite, o inimigo vai colocando tantas coisas na tua vida, no teu ouvido, para tentar amenizar o teu ministério, mas eu venho aqui hoje para te lembrar de quem te chamou para exercer ministério. Foi o Senhor. Quem colocou o projeto no teu coração foi o Senhor. Então, em momento algum, dê ouvidos para Satanás limitar aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Uma grande questão que nós olhamos para Pedro é que Pedro, por mais que ele acabou sendo usado por Satanás para ser pedra de tropeço na vida de Jesus, nós vamos olhar para Pedro e ainda entender em Pedro alguém que
levantou aquela conversa de quem é mais próximo, quem é mais achegado, e Jesus daria um entendimento para os seus discípulos. Nesse exato momento, Jesus ele olha para Pedro ali no meio da reunião e diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para peneirar, em outras versões, se andar como trigo. Mas no versículo 32 o Senhor vai dizer: mas eu, Pedro, roguei por ti. Nesse exato momento nós vamos ver que Satanás olhou para Pedro e falou, pedindo permissão ao Senhor: deixa eu levar, deixa eu brincar com a alma dele. Ele falhou, pastor, até momentos atrás, mas quem estava sentado na mesa com Pedro era Jesus e disse: Pedro, Pedro, eu já roguei por ti, o inimigo já veio atrás de mim aqui para pedir a tua alma. Quantas vezes Satanás já não está pedindo permissão para começar a mexer com a tua alma? Quantas vezes Satanás já não levantou para querer brincar com a tua família? Quantas vezes Satanás já não chegou para Deus para dizer: deixa eu ir lá para brincar com o ministério dele? Mas aquele que se levanta, ele diz: eu já roguei por ti, eu já roguei por ti. Não é para morrer na mão de Satanás que eu te chamei. Ei, Jesus conhece. Se nós olhássemos para Pedro, eu identifico a Pedro nesse exato momento, porque Deus, Jesus, ele olha para Pedro nesse exato momento, sabe o que ele diz? Eu roguei por ti, Pedro. Tinha tantos e tantos ali naquela reunião, mas Deus olhou para Pedro, sabe por quê? Porque Satanás, ele conhece cada um de nós. Satanás não conhece, conhece os nossos limites. Ei, é o expectativa ali que eu vou pegar, é aquele homem sanguinário que eu vou pegar. Sabe por quê que Deus olhou para ele? Jesus olhou e falou: é por ele que eu vou lutar. É porque ele sabe que qualquer coisa que o inimigo fazer pode levar. Mas Deus olhou para ele e disse: não, não vai levar não. É nervosinho, mas é meu. É estressadinho, mas é meu. Ei, pode colocar todos os defeitos em você, mas ele se levanta na roda para dizer: eu roguei por ti, eu roguei por ti. Ele quem? Esse aí é aquele lá que vai profetizar em Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Quem que é ele? É o maravilhoso, é ele o conselheiro, é ele o Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quem é ele que está lutando por você? É ele, o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Enquanto ele estiver intercedendo por ti, não temas, não temas, porque quando você estiver debaixo da graça dele, ele edifica e luta por você. Eu preciso completar essa mensagem. É que começa a ficar interessante essa roda. É porque quando nós olhamos para a mesa, nós entendemos que a mesa é um momento de comunhão. E ali as coisas são faladas, ali as coisas são reveladas. Aí nós olhamos para Jesus em o seu certo diálogo com os seus discípulos, vivendo o momento, pastor, de última ceia. E quando nós olhamos para Pedro, que foi alguém que se permitiu a ser usado por Satanás, mas logo ele volta à essência de ser um discípulo de Cristo, e por isso Cristo luta por ele. Nós olhamos para outro personagem, o outro discípulo que se permite, e esse discípulo é Judas. Satanás fala pela boca de Pedro, mas Satanás entra dentro de Judas. A grande questão é que, ao olharmos para esta mesa de comunhão, quando a gente olha toda a infância e nossos momentos de cristão, nós entendemos que a igreja, quando nós entramos sobre esse tempo, nós devemos ter reverência ao Senhor, porque nós
nós entendemos que quando nós chegamos aqui, Ele já estava presente. Aleluia. Quando você chegou sobre esta casa, Jesus Cristo já se faz presente. Amém. Agora, olhe para esse ambiente. Os discípulos estavam em um momento de mesa e de comunhão. E eles escolhem a sua cadeira e vai se assentar sobre essa mesa. E no momento que esses discípulos se assentam à mesa, assim como você chegou nesta casa hoje, assim como você chegou hoje e se assentou, pronto para ouvir o que o Senhor tem para contigo. Olhamos para esses discípulos a olharem para Jesus, e Jesus a dizer que um dos discípulos o trairia. E então Jesus, ele pega um bocado molhado e ele entrega esse bocado para Judas. Mas é tão incrível esse exato momento que, se você visualizar a Jesus, ele diz para Judas: vai e faça o que tu deves fazer. Nem todos que estavam à mesa entenderam o que Jesus havia dito. Judas se levanta e sai. Agora entenda: você chegou hoje, se assentou à mesa, e a palavra que Deus nos mostra a dizer é: mesmo em uma batalha espiritual, quando tu sentou aqui, eu já olhei para Satanás que estava à mesa e coloquei ele para se retirar. Por que que Judas se retirou? Porque Satanás não pode ficar sentado na mesa em que Jesus está sentado. Teve um ar no fundo, eu vou repetir para todo mundo entender. Você chegou na presença do Todo-Poderoso, mas quando tu sentou para esta reunião, para ouvir a palavra do meu Pai, aquele inimigo, Satanás, que está te rodeando a todo momento, ele não consegue se deparar com a presença de Jesus. E nesta noite, a presença de Jesus já está neste lugar. E tudo aquilo que o inimigo se levantou contra a tua vida, levantou contra o teu ministério, levantou contra a tua família, ele recebeu o convite hoje e agora para bater em retirada, porque quem se faz presente aqui é Jesus de Nazaré. Eu preciso ministrar sobre a tua vida. Jesus, ele marcou o encontro conosco nessa noite. E a palavra de Cristo vai deixar bem claro para que nós possamos entender que quando nós estamos debaixo da graça do Senhor, vem a confiança. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando passamos a confiar no Senhor, tudo o que aconteceu, quando nós olhamos para Jó, vamos entender a soberania do Senhor na proteção. A palavra do Senhor para nós nesta noite é que existe e estamos em uma batalha espiritual. Você está sentado aqui agora, e pelo motivo de você estar sentado aqui agora, o inimigo está tão furioso, mas tão furioso com a tua vida, que ele está se levantando de todas as formas, com estratégias para tentar te derrubar. Mas você está dentro da presença, e é dentro desta presença que tu tem que entender que enquanto você é simplesmente dependente do Senhor, é Ele que peleja por você, é Ele que batalha por você. Ele é o Deus dos deuses, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E se você veio hoje sem entender muito das coisas que está acontecendo na tua vida, eu quero te dizer: confia no Senhor, deposita nele a tua confiança,
tua vida particular, financeira, espiritual, enquanto você depositar na tua fé no Altíssimo, Ele entra na peleja por você nesta manhã. Por isso que o salmista vai dizer em Salmos capítulo 23, versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longo